Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, boa noite, Mariana. Oi, Lília. Tá entrando Olá! aqui. Ai, Tudo que bem saudade aí? que eu tava com você. Ah, eu também. Faz tempo que a gente não se fala. Verdade, né, Lília? Com toda essa muvuca que está acontecendo aí, a gente acaba, às vezes, se atropelando na rotina do dia a dia, né, Lília? A gente E se... acaba se afastando das pessoas que fazem diferença na vida da gente, como você, né? Ah, obrigada. Então vamos aproveitar e falar boa noite para essa galera que está entrando. Eu vou mandar aviãozinho aqui, ó. Vou apertar aviãozinho e vou Isso. convidar um monte de gente para nos acompanhar agora. Estou colocando meu dedo aqui num monte de pessoas encaminhando o nosso bate-papo. Legal, eu também estou fazendo o mesmo aqui, né? Aí a gente vai aqui, encaminha para um monte de pessoa. Quem está entrando, por favor, chame seus amigos e amigas para entrarem aqui, que hoje a gente vai ter um bate-papo sobre as perguntas mais desafiadoras no processo seletivo. É isso, Edilene? É isso mesmo, Lilian. E olha, tem dado o que falar aqui. O pessoal tem mandado mensagem para mim, tem me perguntado, você vai falar sobre isso mesmo? Eu falei assim, vou. Inclusive, alguns homens me perguntando sobre essa situação, viu, Lilian? Achei muito curioso isso também. É. É, Os porque muitas homens estão das vezes ficando a gente acha, preocupados. sim, porque normalmente, né, Lilian, o homem, numa entrevista de emprego, não passa por essa situação, né? Mas a Não. gente tem encontrado muitos pais que acabam cuidando da família, sendo responsável e tem passado por essas situações também. Então, eu acredito que essa live ela vem justamente para nos mostrar, né, como a gente criar uma perfil diferenciada para sair, né, pela vertente dessas situações, né? Sim, sim. Nesse mês de março, sendo o mês da mulher, a LCA vem falando bastante sobre como é que a mulher se posiciona no mercado, o que nós estamos fazendo de diferente, o que a gente já evoluiu, o que ainda tem por conquistar. Sim. Eu tenho acompanhado e tem sido vídeos assim bastante interessantes, assim que chamam a atenção, né? E a gente precisa, porque parece até brincadeira, que quando eu não era mãe, né? Eu achava muitas das vezes assim, planta é colorosa, isso não acontece, mas quando você realmente passa a viver a situação ali, gente, doer na pele, você fala assim, caramba, como eu fui injusto com aquela pessoa, né? Então, compreendi. E é por Sim. isso realmente que assim, esse seu desafio para a gente falar sobre esse bate-papo, né? Sobre o universo da recolocação feminina após a maternidade, que é dolorido demais da conta. E não é só para você se recolocar no mercado de trabalho, que eu vejo que é da sociedade de um modo geral esse peso. Nós temos um desafio significativo, porque
com a pandemia, né, quem acessar a feed da LCA vai ver, nós compartilhamos essa semana notícias de que com a pandemia caiu a participação das mulheres no mercado de trabalho em 30%. Então, assim, o corte foi grande, mas para a mulher, o mais impactante diminuiu 30% a participação das mulheres no mercado de trabalho. Então, assim, quando a gente pega a história, né, é uma história de muita luta, de degraus escalados com bastante sacrifício. Para você chegar no ano de 2020 para 2021 e perder 30% do mercado, faz a gente refletir e entender por que a gente perdeu 30%, né? O que nós fizemos, como nós fizemos, como é que nós estamos nos posicionando. Isso faz muita diferença. E esse retrocesso, né, na nossa história, na nossa evolução, no nosso posicionamento como mulher, tanto no mercado de trabalho, porque o que a gente vê de tantas mulheres assim se sentindo encurraladas mesmo, né? Dentro de casa, com o filho, tendo que trabalhar. Claro, eu sei que não é uma função fácil, né? Porque às vezes você está lá falando com o cliente no telefone e a criança está grudada na tua perna chorando. E nem sei. É triste isso. Você não sabe se você responde a pessoa ou se você chora porque o teu filho está ali chorando com você. E querendo ou não, você sabe que afeta o psicológico do teu filho, da tua filha. Isso mexe demais com a gente. Isso, eu falo que nesse 1 ano de pandemia, né, no Mato Grosso do Sul, é muito triste, né? A gente vê as mulheres assim, deprimidas, se sentindo realmente encurraladas, o que eu faço, não tem escola, muitas das vezes não tem nenhum psicológico para sentar e brincar com a criança, né? E a sociedade ainda em cima, massacrando, condenando, fazendo perguntas indesejadas mesmo, né, gente? Porque, vamos falar a verdade, Manda! cansada de gente querendo meter na minha vida. Querendo saber como é que eu consigo. Eu tô querendo... Gente, porque hoje, assim, com a pandemia, eu fiquei desempregada. Vou começar contando meu testemunho, né? Eu fiquei desempregada na pandemia, como você mesmo sabe. Tive que me remodelar toda a minha estrutura, ainda estou nesse processo, porque ele é contínuo de descoberta, qual é a minha habilidade que realmente eu posso fazer, as minhas competências para poder trabalhar em casa, né, que é um desafio, ainda mais agora, né, que a segunda pandemia, novamente, depois de 1 ano no Brasil, a gente está previsto aí tudo fechar de novo, vem essa preocupação, muitas das vezes as empresas, elas, numa entrevista de trabalho, não estão nem aí, né? Então, é sofrido. É sofrido e a gente vê que é geral, né, esse sofrimento das mulheres, e eu acredito que seja um pouco disso também que a gente acabou perdendo espaço, né, entre aspas. Então, quando você fala de perguntas indesejadas, eu vou dizer assim, perguntas indesejadas. A gente sabe que a palavra que nós gostaríamos de colocar é outra. E quem está aqui nos assistindo vai entender claramente que indesejada é só uma forma educada da gente seguir a conversa. Sim. Eu confesso que assim, quando eu comecei a trabalhar na área de RH, tá? Eu fazia essas perguntas. Né? Isso, eu comecei em 1997 e quando eu entrei como estagiária em processo de seleção, eu fazia essas perguntas. Quantos filhos você tem? Qual é a idade de cada filho? Onde ficam os seus filhos? Que suporte você tem para organizar os seus filhos? E confesso, minha culpa é tão grande culpa. E confesso também que no início da minha carreira, essas perguntas elas eram direcionadas para mulheres. Eu não fazia essa pergunta para homens. Eu não fazia essa pergunta para homens. No máximo, eu perguntava quantos filhos você tem. Mas eu não perguntava com quem fica, quem leva no médico, esse tipo de coisa eu não perguntava.
E eu me sensibilizei a partir do instante que eu comecei a ter pessoas acima de mim, mulheres. Aham. Então, o meu primeiro trabalho na área de RH, quem conduzia o meu estágio eram homens. Depois eu estava numa consultoria, fui para outra consultoria. Quando eu entrei para trabalhar em hotel, isso foi em 99, a minha gestora era uma mulher, né? E ela compartilhando, né? Por que você faz essa pergunta? Onde você vai chegar com essa pergunta? Então, eu ainda, estudante do último ano de psicologia, uma mulher que era Aham. gerente de RH me posicionava assim: cada pergunta que Sim, você faz no processo seletivo, é importante que você entenda o porquê dessa pergunta. O que você claro. vai ganhar com essa pergunta? Porque se for apenas para, vamos dizer assim, vasculhar a vida da pessoa, ela não agrega em nada. Né? Ela não agrega em nada. E aí eu fui aprendendo a elaborar um questionário de acordo com a vaga. Por que, que eu quero saber isso? Que impacto isso vai ter? Eu me lembro de quando você está estudando programação neurolinguística, tem um lema da PNL que diz assim: a forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Né? É um comportamento padrão seu. Então, eu vou pegar coisas simples. Se quando eu acordo, ao acordar, eu arrumo a minha cama, você pode ter certeza que organização na minha vida vai ser muito forte. Tá? E daí tem gente que fala assim para mim: Lilian, eu não arrumo a minha cama quando eu acordo, mas eu sou organizada no trabalho, é tudo muito certinho. Perceba a diferença. Quando a pessoa fala isso, ela está dizendo para você que por dinheiro ela é organizada. Porque no íntimo dela, se ela pode falar depois eu faço, fica para depois. Né? E aí uma vez tô te contando isso da PNL para te dizer que teve um dado momento que uma colega de trabalho falou assim: não, eu pergunto porque a forma que nós estudávamos PNL juntas. Eu pergunto porque a forma como ela cuida dos filhos, eu vou saber como ela cuida do trabalho. Eu falei, pelo amor de Deus, faz sentido isso quando a gente estuda PNL, mas quando você está conversando com uma pessoa para uma vaga, isso não faz o menor sentido. Você está Sim. invadindo a vida da pessoa sobre isso. E outra, se fossem perguntas que fossem feitas para mulher e para homem, você Aham. diria assim: tem um equilíbrio. Mas não é. Mas Sim. não é. Tem alguns homens aqui que estão participando com a gente e eles poderiam responder para Sim. nós, Edilene. O Elvis é um grande profissional de vendas aí de São Paulo. Elvis, um grande abraço, amigo meu. Seja bem-vindo. A gente podia perguntar se os homens que estão aqui assistindo, se em algum momento, para fechar um negócio, para atender um cliente, para passar no processo seletivo, foi direcionado para eles essa pergunta: com quem fica seus filhos? Ou se você tem, né? Se você tem alguém doente, se você tem alguma doença, né? Ou até chega a ter lugares, Lívia, que perguntam até, pedem, sabe o quê? É, Certidão, certidões, se você tem queixa na polícia, se você tem isso, você tem aquilo outro, isso é normal pedir? Isso é correto? Isso assusta, né? então vamos por partes, né? Vamos por partes. Quando você fala em doença, a gente sempre vai trabalhar com qual é o cargo que você está sendo convidado a assumir. Né? Uhum. Se você tem se é diagnosticado alguma doença que no trabalho isso vai piorar, o médico do trabalho é competente para fazer essa avaliação. Então, não sou eu, psicóloga, ou qualquer outra profissão que exerça a seleção dentro de uma empresa, é que vai fazer esse julgamento, É. tá? Então, vamos imaginar assim: Uhum. olha, uma pessoa vai trabalhar carregando peso, né? E
O médico Sim. do trabalho tem um diagnóstico que ele tem algum comprometimento na coluna. O médico pode reprová-lo, justificando você tem um comprometimento da sua saúde física X e neste trabalho em específico vai piorar a sua situação. Então, para preservar a sua saúde, não vamos te contratar. Então, nesse quadradinho, o médico do trabalho pode fazer perguntas da saúde. Mas, Lília, vamos abrir só aspas aí, aspas na nossa conversa. Eu já participei de processo seletivo, aonde empresa grande, né, de call center, e aonde tem aquele mutirão que você sabe que tem pessoas ali que não estavam aptas, que passam no trabalho, porque a empresa ela quer contratar a quantidade máxima possível, né? Aí no processo de rescisão, né, que você passa pelo exame no final, a pessoa está toda detonada, que você sabe que você estava do lado da pessoa, e o médico só olha para a cara, porque eu, sinceramente, eu já ocupei vários cargos e, né, por exemplo, para trabalhar nesse call center, eles não pediram o exame do ouvido, né, que seria o correto para você usar o headset, né, e outros exames tipo da voz, para saber se você tem aptidão para você falar bastante, né, porque você trabalha no mínimo 6 horas direto só falando. Então, isso também, quando você sai, não é da mesma sequência que deveria ser feita. Isso é correto? Então, Porque assim, a gente entrou nesse aspas que várias pessoas, inclusive, me perguntaram, né, e pediram para a gente abordar, que a gente pode fazer uma outra live depois, mas claro, foi uma coisa que até te perguntei, que eu te falei assim, veio essa pergunta, né? Que a gente então, sabe que o processo seletivo sempre tem essa gama de exames, de tudo que eles pedem, mas quando você passa realmente pelo médico, pelo profissional ali, muitas das vezes ele só assina. Eu nunca tive um médico que me examinasse primeiro exame. tá. Então, assim, sendo clara. Vamos por parte. Vamos por partes. Primeiro, existem, como em qualquer profissão, existem médicos e médicos. Existem psicólogos Sim. e psicólogos. Né? Existem jornalistas e jornalistas. Então, em qualquer profissão, né, a gente vai ter encontrar alguns questionamentos. Você fala assim, nossa, mas isso faz sentido? Então, eu vou dizer para você como deve ser feito o exame médico de uma maneira superficial. Por que superficial? Porque eu não sou médica. Então, a gente pode até depois convidar quem é médico mesmo para uma próxima live. Mas a base é a seguinte, olha, eu vou contratar uma profissional de telemarketing que vai usar o fone e tal no ouvido. Precisa fazer exame de audição? Não necessariamente, porque você não haverá exposição de ruído, tá? Que corre o risco de você perder a audição, tá? Então, quando você está como telemarketing, não. Quando que você faz exame de audição? Quando você é exposta num ambiente de ruído alto, tá? Que pode, onde você vai ter o protetor de ouvido como equipamento de segurança, sendo uso obrigatório no trabalho. Aí você faz exame de audição no exame médico admissional. Uma vez por ano você tem um exame médico periódico, onde você vai tendo um comparativo se por algum motivo você está perdendo a audição. E você faz o exame médico demissional quando você fecha o ciclo na empresa, seja porque pediu demissão ou foi demitido, tanto faz. Tá? E esse documento, esse histórico com começo, meio e fim, tá? É muito importante, vai impactar também na sua aposentadoria. Tá? Vai aposentar. Então, qual é o ponto de partida? Qual é a exposição do cargo que você tem? Então, a exposição a ruído, um ruído muito alto, aí tem exame de audição. Tá? A empresa pode pedir sem necessidade, apenas por precaução? Pode, desde que isso não seja preconceituoso. Por exemplo, o exame de gravidez não se pede.
Isso, se você pedir exame Uau. de gravidez, tá? A empresa, ela pode ser processada, tá? Não se coloca. Quem acompanha a LCA sabe que nesse mês de março nós pegamos temas polêmicos, tá? Então, pode acessar o YouTube, só digitar LCA Consultoria e Treinamento lá no YouTube. Tem um vídeo onde eu falo, fui demitida grávida. Fui demitida grávida. Forte, né? É forte isso, entendeu? Primeiro que é contra a lei. Tem um contexto. Para eu falar que é contra a lei, as pessoas vão levar o pé da letra, tem um contexto. Se você já passou do período de experiência, que são os 90 dias, 3 meses, não pode demitir você estando grávida, tá? Quando que pode demiti-la estando grávida? Quando está no período de experiência. Aí você pode demitir estando grávida, você pode demitir por qualquer questão. E você vai alegar que não passou no período de experiência, tá? Tem aí essa... E a seguidora que mandou uma carta, um e-mail para nós, uma carta, ó, tô revelando a minha idade aqui. Eu tô na época da carta. A seguidora que encaminhou um e-mail para nós, uma carta eletrônica, ela dizia, ela deu um contexto e claramente a empresa foi preconceituosa. Ela começou a jornada dela como estagiária. De estagiária, ela passou para prestadora de serviço, então ela emitia o RPA, e depois falaram para ela, olha, agora abriu uma vaga, nós vamos te contratar. Ela começou a trabalhar, tinha 1 mês e meio, mais ou menos isso, e ela soube que estava grávida. Ela comunicou à empresa, né, pela índole dela de sinceridade e tal, ela comunicou à empresa. Completando as vésperas de completar 3 meses, ela foi demitida, dizendo, olha, você não passou na experiência. Com todas as datas, ela já estava há 2 anos dentro da empresa, somando estágio, e foi bem seguido, né? Estágio, o trabalho prestando serviço como autônoma, e depois os últimos meses como funcionária registrada em carteira. Então, falar que não passou na experiência, a pessoa já estava na empresa há quase 2 anos, juntando todos os vínculos. Claramente foi preconceito. Em contrapartida, a gente também tem histórias de sucesso. Lá no YouTube também, a gente conversou com uma mulher, ela chama Alessandra, e ela fala, fui contratada grávida. A Natura, daí com empresa boa a gente fala o nome, né? Claro, com certeza. Por mais que seja propaganda. A Alessandra conta, né, que ela prestava serviço, ela era uma terceira na Natura, e aí teve um processo na Natura onde ela foi convidada para trabalhar na Natura. E estava tudo certo para ela começar a trabalhar, e aí ela pesou. Morava em Campinas, interior de São Paulo, viajando até São Paulo. Essa viagem dá 1h30 de carro, todos os dias, ela grávida. Ela achou por bem que é melhor não. Mas passou a gestação, ela teve bebê, ela voltou, a vaga estava aberta e ela fala, aí eu fui trabalhar. Mas ela só não foi porque ela avaliou a viagem com barrigão e aí ela falou, olha, acho que nesse momento não, né? Mas a Natura tem uma política diferenciada para as mulheres. Sim. E tem tudo a ver, uma empresa que trabalha com maquiagem, onde os maiores consumidores de maquiagem são as mulheres, faz todo sentido, né? Com certeza. E eu acredito que essa política ela deveria ser aplicada em todas as empresas. Porque a força feminina, ela realça quando você se torna mãe, né? Porque você aprende, você desenvolve habilidades que você jamais imaginou que você tinha. Porque você tem ali um ser que é um instinto realmente materno, de leoa mesmo, se defender a minha cria, né? E preciso ter o sustento de casa, e a mulher ela consegue trabalhar fora, no meu caso que sou mãe solo, né? Eu que sou provedora do meu lar, eu é que cuido da minha filha, é um desafio e tanto, mas assim, você termina o dia, assim,
caracas, como que realmente eu consigo? A nossa força ela vai muito mais além, né? Quando você realmente é mãe. E a gente vê que as empresas elas não acreditam nessa força feminina, né? Agora, Infelizmente, porque a mulher ela traz essa garra, ela traz uma perfil diferenciada para as empresas. sim. Agora, Edilene, pensa aqui comigo. Você já imaginou papéis invertidos? Porque a gente tem, a equipe da LCA conheceu agora o Rios no Instagram. Então, quem está nos ouvindo, Aham. é só acessar a página da LCA aqui no Instagram, vai assistir os Rios. E a gente tem uma pegada de contar, para ser menos dolorido esse nosso bate-papo, a gente conta trechos de seleção, né, com um toque de humor, porque daí você consegue debater com um pouquinho, com a seriedade que o assunto merece, sem dúvida nenhuma, Sim. mas com um pouquinho mais de leveza, porque é punk você contar algumas passagens de seleção. Agora você imagina se invertêssemos os papéis, Edilene, se os candidatos, as candidatas, as mulheres, chegassem para as empresas e falassem assim: você pode, por favor, me dar um atestado que a sua empresa tem certidão negativa, não está devendo nada para nenhum fornecedor, para saber se eu posso trabalhar aqui? Uau, isso fosse possível, nossa. Isso é possível, isso é possível. Imagine que a candidata vai chegar para a empresa, né, e vai dizer assim: você que será o meu gestor, se você não for competente para responder possíveis dúvidas que eu tenho, eu posso ir um grau acima no seu diretor para tirar dúvida? Você já São poucas imaginou? empresas que você tem essa porta aberta, né? Com o Mas diretor. imagina É poucas, né? como que as empresas receberiam esse tipo de questionamento. Então, quando fala Eu assim, vejo assim que é a questão de gestão também. quando fala assim, faz perguntas assim, preconceituosas, constrangedoras para candidato. E para mim, tá? Eu comecei a me sensibilizar por dois motivos. Um, quando eu tive uma gestora mulher que começou a me colocar em xeque-mate. Por que você está fazendo essa pergunta? O que você vai ganhar com essa pergunta? Vai mudar o cargo dela aqui dentro, o número de filhos que ela tem? É? Em que creche que ela deixa? Se ela tem mãe, pai, sogro, sogra, cunhada para contar com apoio? A pessoa tem que se virar por si. Isso não é problema nosso. A partir do instante que você começa a perguntar, você abre espaço também para receber outras perguntas. Para receber outras perguntas. Quando nós Se estamos... você é casada, se você é solteira, se você tem. Eu já passei por entrevista de trabalho, pergunta até minha religião. Então, eu dou o meu tudo. Com isso, não deveria ser perguntado, né? A única coisa que você pode, quando fala em religião, a única coisa que você pode pontuar é: há religiões que chamamos de sabatista, ou seja, são Sim. religiões que reservam sábado, tá? Reservam sábado. Mais especificamente, às 18 horas da sexta-feira fecha, né? E só volta no domingo. Tá? Por uma questão, são religiões que explicam a fé voltada no sábado como um momento a se destinar à fé e tudo mais. O que você pode perguntar? Olha, o horário de trabalho é de segunda a sábado. Então você vai trabalhar de segunda a sexta. Vou construir um cenário de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, e de sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. Você pode seguir esse horário? Quem segue a religião sabatista, automaticamente vai falar: não posso trabalhar de sábado. E aí a empresa tem o espaço para dizer: eu preciso de uma pessoa que trabalhe de sábado. Se você não pode, eu agradeço a tua participação,
mas não atende à necessidade da vaga. É o máximo que você pode abordar sobre religião. Tá? Eu já ouvi situações assim, dizendo, mas eu não gosto de religião X, eu não me adapto. Você já está demonstrando seu nível de preconceito, seu nível de intolerância, tá? Dentro de um trabalho em equipe. Dentro de um trabalho em equipe. Mas assim, você acha que você é a única? Eu já vivi situações lá vou eu com as minhas pérolas. Eu trabalhava numa empresa de idiomas, e aí a gestora ia contratar analista pedagógico, que é o profissional que prepara todo o material didático. Ótimo, então estava lá alinhado. No alinhamento do perfil da vaga, ela assim, eu quero saber o signo. Eu falei, que relevância tem o signo? Que relevância tem o signo? Não, é porque eu tenho mais facilidade com o signo X. E com Y, nossa, não dá certo, não funciona. E o que tem? E enfim, o que aconteceu? Eu não entreguei para ela o signo, não entreguei. Eu era o RH da empresa, eu fiz todo o processo seletivo, escondendo a informação de data de nascimento, quando tinha. Às vezes a pessoa coloca a idade no currículo, às vezes ela coloca a data de nascimento. Quando estava a data de nascimento, eu tirava, mas não teve jeito. Quando chegou na mão dela, ela perguntou, qual é a sua data de nascimento? A pessoa responde, e ali ela fez o crivo dela. Ali ela fez o crivo dela. Mas então, assim, quando nós estamos aqui assessorando os profissionais, que a LCA assessora a carreira também. Então, a gente fala muito, olha, conheça a empresa. Quando eu falo assim, olha, num vocabulário mais simplório, eu não sei como é no Mato Grosso do Sul, mas aqui a gente fala, busca a capivara da empresa. A gente está dizendo, quando a gente verbaliza, busca a capivara da empresa, a gente está dizendo, busca todo o histórico da empresa. O que fez, como fez, tudo mais. E a internet é um espaço que você busca um monte de coisa. Então, quando a empresa fala assim, eu tenho o CPF desta pessoa e com o CPF eu consigo. Primeiro que você já está dizendo que a seleção não serviu para nada, né? Se você quer o CPF da pessoa para checar fichas, antecedentes criminais, você está dizendo que você não sabe entrevistar. Uma boa entrevista, você consegue identificar os valores do candidato, se eles vão ao encontro dos valores da empresa para dar match, ou seja, para fazer um bom casamento profissional. Do mesmo jeito que a empresa faz isso, os candidatos preparados e seguros, né, também fazem isso. Digita o nome da empresa num site que chama Reclame Aqui, verifica se tem muita reclamação. Se tem muita reclamação, a empresa não passa segurança. E os melhores candidatos não ficam em empresas assim. Lília, você falou algo interessante, né? Inclusive, esses dias eu estive aí, olha o show um grande abraço para você. Onde eu fiz colega de trabalho e conheço há alguns anos. Beijo onde está sumido, hein? Está lá no norte, olha só, nossa audiência me chegou, Lília. Que bacana. E assim, o que eu tenho visto, né? Cada vez mais a gente tem que ter realmente essa perfídia, né? De realmente não deixar que a empresa nos escolha, mas que nós escolhamos onde a gente quer estar, né, Lília? Porque, senão, se a gente for deixando que a empresa faça as escolhas para a gente acaba ficando sempre o quê? Naquela vida mediana, insatisfeito, descontente com o que a gente está vivendo, né? E uma outra pergunta, acho que você entrou num assunto bem interessante, é a pesquisa que as empresas fazem nas mídias sociais
para te avaliar antes de te chamar para o processo seletivo. Uma dica que você dá para a gente é realmente um perfil alinhado e atraente conforme os nossos valores para atrair empresas que realmente batam os valores e que a gente se sinta feliz, realizada, trabalhando no local onde a gente sempre realmente almeja estar. Então vamos lá. No YouTube da LCA, a gente fez no mês de fevereiro ou janeiro? Fevereiro, se eu não estou enganada, é fevereiro. Onde nós falamos sobre marca pessoal. A gente teve uma convidada, ela chama Tessa. Ela atua especificamente com isso, com marca pessoal. Como é que você constrói, solidifica o seu nome. Né? Mas você pode acessar o YouTube e assistir tudo isso, e aqui eu faço um apanhado com você, Dilene. O primeiro exercício que eu convido é: pega a sua timeline e faça uma leitura do que você está publicando. O que você está publicando? A sua publicação passa qual mensagem? Né? Passa qual mensagem? Vamos aos extremos. 10 publicações, 8 você estava embalada. O que você está passando? O que mais importa para você é balada. Né? E você tem as últimas 10 publicações, você estava falando do governo, de como o país está sendo governado. Que mensagem você está passando? Que você depende da mensagem. Vamos abrir da seguinte forma: se você faz crítica superficial, você é mais um criticando. Se você faz críticas aprofundadas, com fontes seguras, tá? Você está dizendo que você é uma pessoa que estuda política, tá? Que estuda política. Mas tem diferença entre só criticar e criticar com fontes confiáveis, colocando possibilidades diferentes. Quando a empresa está olhando, né, e eu vou virar o jogo também, mas quando a empresa está olhando, ela fala assim: a crítica por crítica não vai agregar. A crítica por crítica, ela não vai agregar. Eu não quero uma pessoa desse jeito na minha empresa, que só critica. Uma pessoa de esquerda, uma pessoa de direita. Eu já vi processo seletivo para assim: eu só quero pessoas de direita. Outra pessoa só quero pessoa de esquerda. Eu falei assim: vixe, Maria. Tem. Então, assim... É uma brincadeira, mas que realmente acontece na realidade. Acontece. Aqui, eu tô com 44 anos agora e eu não me lembro de ter na nossa história um momento de tamanha extremidade como nós estamos vivendo agora, né? De extrema direita, de extrema esquerda. Eu não me lembro de viver algo tão conflituoso como esse momento. E o que isso impacta no processo seletivo? Aqui em Campinas, interior de São Paulo, também tem empresas que fazem a seguinte pergunta: em quem você votou na última eleição? Sério? Porque quando a LCA está assessorando carreira, as pessoas chegam e falam assim: Lili, eu preciso de ajuda, eu quero me recolocar no mercado e eu não estou conseguindo. E aí tem as sessões agendadas e os nossos clientes falam. Eu faço: olha, qual a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade é entender por que algumas perguntas. Por exemplo, essa: em quem você votou na última eleição? E aí, anote, eu falei que eu também ia virar o jogo. Quando o patrão, o empregador, faz esse tipo de pergunta, você já sabe qual é o valor dele. Ele gosta de panelinha, ou seja, só trabalha aqui quem é de esquerda ou só trabalha aqui quem é de direita. Não é uma pessoa que respeita a diversidade, que mais do que respeitar é favorecer a diversidade. Tá? Então, você, candidato, anote onde você vai pisar. Onde você vai pisar? Onde você vai trabalhar? Do mesmo jeito que empresas olham as mídias sociais de candidato, o contrário também acontece. Então, candidato entra no site da empresa, candidato entra nas mídias sociais da empresa. Aqui na LCA, a gente ensina como é que você lê as entrelinhas de cada mensagem. Vou dar uma pincelada aqui.
Você entra no site e você vê informação desatualizada, você acha que essa empresa trata como cliente? Você entra nas mídias sociais e a única coisa que você vê é a pessoa, a empresa vendendo produto, vendendo todos os posts é de venda, não tem nenhum post de interação com quem está acessando a página, perguntando como você está, o que você acha sobre isso. Não tem envolvimento. Você acha que essa empresa trabalha como? Verdade, Lília. Você está falando um negócio assim, que eu sou jornalista há 18 anos, né? E eu comecei numa era onde o marketing, o jornalismo era totalmente diferente, né? E assim, às vezes eu vejo assim profissionais fazendo coisas, eu falo assim, meu Deus, em que mundo a gente está? A gente tem realmente teve empresas, né? E eu estou um pouco fora da área justamente por causa disso, porque eu não quis me submeter ao quê? A mentir. A me submeter a matérias pagas, porque quantas vezes eu fiz uma matéria, uma reportagem, você escreve e vão lá e adulteram o teu texto. Isso é uma realidade que a gente vive hoje, né? Só que eu decidi não compactar com isso. Então, eu preferi estar fora do mercado. Hoje eu trabalho como autônoma, né? Fazendo matérias, fazendo marketing digital para algumas empresas, mas de uma forma diferenciada e mais humanizada, porque é isso que eu acredito. Né? Porque quando você... Não sei se é porque eu nasci na raiz assim, da fazenda, com aquela coisa calorosa, tudo que vem muito frio para mim não bate com o meu santo, como diz o outro. Não bate. Porque para mim, a gente tem que aprender a lidar com gente, a gente tem que gostar de gente. Porque um bom profissional hoje, ele chega dentro da empresa, e eu sempre fui assim, de chegar na empresa e cumprimentar desde o porteiro, faxineiro. Você tem que gostar, porque o bom profissional que realmente faz o trabalho humanizado, que coloca sentimento no que faz e que dá resultado, a gente percebe que eles têm esses valores, né? E isso eu vejo pelas palestras que eu tenho assistido, acompanhado, principalmente pelo LinkedIn, de empresários, né? Esse dia eu vi um empresário falando o seguinte, numa palestra, numa live, falando, eu não contrato gente que não tem raiz humilde. O que é humildade? Aí entra um outro debate, assim, o que é humildade? Humildade para você é uma coisa, para mim é outra. Como mapear humildade? Ele faz todo um mapeamento do histórico da pessoa. E aí eu fiquei olhando aquilo, assim, aí eu fiquei pensando o seguinte, né? Para fechar, né, esse assunto. O quanto que nós nos envolvemos em relacionamentos abusivos. Né? Que é o que a gente começou a falar da nossa live, isso. Né? Porque quando você vai para uma entrevista de trabalho, que ficam perguntando da tua vida pessoal, do teu filho, te aplicando, né? Porque quando perguntam se você tem filho e o que você faz com teus filhos, é te ficando uma faca ali no peito, te fechando ali numa encruzilhada sem saber para onde você vai correr. E eu entendo isso daí, não sei, você vai me dizer, mas para mim teria só uma palavra, um relacionamento abusivo que eu vou me permitir entrar dentro dessa empresa, né? E ali, o meu sentimento até de mãe vai entrar em conflito em algum momento, né? Entra em conflito, sim. As perguntas, quando a gente está assessorando as pessoas aqui na LCA para buscar recolocação, a gente fala, olha, observe que perguntas são feitas para você, porque as perguntas estão dizendo quais são os valores da empresa. Ou seja, se a empresa pergunta muito da tua vida pessoal, ela está dizendo que ela quer tomar conta também da tua vida pessoal. Tá? E aí entra no viés que você falou, olha, é um relacionamento abusivo, você vai permitir? Você vai permitir? Não. Quando a gente está aqui assessorando... Você pode até permitir no começo só um ato, você pode até permitir no começo, porque às vezes um salário é bom e tudo mais, mas vai indo, estoura tudo. Você pede a conta. Você pede a conta. A gente lança aqui todo um planejamento estratégico, tá?
E nesse planejamento estratégico, é muito comum o candidato falar assim, Lilian, eu fui convidado para tal vaga. Tá bom, então vamos saber que vaga é essa? A forma como a empresa divulga a vaga, que riqueza de detalhes tem ou não tem, né? Então, tudo é observado. E aí eu falo, ó, percebe incoerência nesse ponto, percebe incoerência nesse ponto. E aí o nosso assessorado fala, eu falo, você pode ir, porque a decisão é sua. O meu papel é de te orientar nas marmeladas que tem pela frente. Então a gente vai orientando. E eu contei para você que nesse mês de março a gente está com uma promoção? Eu justamente ia te perguntar sobre isso, porque agora a gente aumentou o nosso público feminino. Nós aumentamos o nosso público feminino porque antes estava tendo mais homens, né? E essa promoção, pelo que eu sei, é para mulheres, ou também os homens aí que conseguem entrar nessa promoção. Nesse mês de Não. março, nesse mês de março não. Por quê? No mês de março, sendo o mês da mulher, como contrapartida que a mulher perdeu 30% no mercado de trabalho, que a LCA faz como equidade, é favorecer orientação para a carreira só para mulheres. Então, a gente está com 50% de desconto no plano Promova-se. Então, Lília, como que é isso? No site da LCA você tem. Então, LCA consultoria e treinamento.com.br. Então, no site tem o plano Promova-se. E lá você conhece o Promova-se básico, o Plus, o Master e o Prime. Para as mulheres, o melhor Promova-se nosso está com desconto de 50%. Então, a pessoa vai pagar só R$160 para nós. Tá? Só no mês de março. Vale tem que correr. Então tem que vale correr. super a pena, porque a Lília é incrível, a entrega dela é extraordinária, fora do comum. Ela realmente nos faz comprar com a nossa essência. Se hoje eu estou aqui, inclusive, fazendo essa live tranquila, foi com o apoio dela, que me encontrou perdida pelo LinkedIn, né, Lília? E me deu um chacoalhão, e através dessas consultorias é que eu estou aqui de volta, voltando a me comunicar, fazer o que eu mais amo fazer, que é realmente estar com o público, né? E eu sou muito grata a você, e é por isso que eu recomendo, né, os seus planos, a sua consultoria, porque fazem a diferença. Porque muitas das vezes o que a gente falou lá no começo, essas perguntas indiscretas acabam nos sabotando, porque mexem com a gente lá no interior. Então, a gente não está fortalecida mesmo, porque nem sempre, né? Pós-maternidade, você às vezes, no meu caso, tive uma gestação complicada. Aí, né, com bebê prematuro, você passa por tudo. Tem tanto hoje histórias de depressão pós-parto e tudo mais. A dificuldade da mulher para voltar ao mercado de trabalho, muitas vezes a gente entra em parafuso, né? E a consultoria, ela vem justamente para nos ajustar esses parafusos, nos preparar para essa recolocação. Então, se você realmente quer se recolocar, se reposicionar, fazer a transição de carreira, vale a pena procurar a Lília, vale a pena procurar a LCA. Uma das maiores riquezas que a gente tem é a simulação de entrevista, que é aquele momento em que a pessoa fala assim, Lilian, eu tenho um bom currículo, eu tenho meu perfil no LinkedIn, eu fui para a entrevista, mas o RH não me dá devolutiva. E aí eu falo, como é que você está indo na entrevista? Como é que você está se posicionando? Né? Como que você mostra o seu diferencial? E a pessoa começa a relatar. Isso na sessão de simulação de entrevista. E aí, com todo o nosso histórico, o nosso estudo de toda a equipe, então a gente dá uma devolutiva. Olha, a hora que você falou sim, eu aceito, você falou eu aceito verbalmente, mas todo o teu rosto estava negativo. Então, você ficou incoerente na resposta, você não passou confiança na resposta. Né? E aí a gente grava a sessão. A gente grava, porque daí a pessoa fala assim, isso já aconteceu. A pessoa fala assim, imagina, mas eu disse sim. Eu disse que ok. Agora, quando a gente passou a gravar, ficou mais fácil nós mostrarmos
para os nossos clientes como ele se apresenta, né? Então, nós temos ferramentas eletrônicas que a gente está aqui conversando, vai ficar gravado isso aqui. Só que não é no Instagram que fica aberto. A gente usa o Skype, a gente grava, né? E daí fica o arquivo eletrônico para o nosso cliente. Daí eu falo, ó, amanhã, depois que você relaxar, você assiste. Perceba o quanto que você movimenta com a mão, né? Sabe aquele boneco de posto, aquele boneco inflável de posto que fica assim? Tem candidato que se mexe muito, muito, né? Parece o boneco inflável de posto de gasolina. Tem candidato... Ou vai de chinelo de dedo. Tem candidato... passar um botão na cara. Tem candidato que ele não encara você no olhar. Por uma série de fatores. Está muito tempo desempregado, está preocupado com como ele vai sustentar a casa, porque as suas reservas estão chegando ao fim. Então, não é que uma pessoa... quando uma pessoa não te olha, significa que ela está mentindo. Não, isso não é uma regra absoluta. Tem um contexto para você entender. E aí, aqui na LCA, a gente vai ajudar a pessoa a se sentir mais segura, para se posicionar na entrevista e conquistar o sim tão desejado. E nesse mês de março, para as mulheres, para a gente voltar a ter índices altos de mulheres no mercado de trabalho, a gente está apostando nas mulheres. Nós merecemos, Lídia. Nós merecemos. Eu falo assim que a mulher ela tem uma força sobrenatural. Ela consegue lidar, as habilidades de uma mulher é saber lidar com várias coisas ao mesmo tempo. A mulher, ela nasce com o dom de empreender, né? Porque ela consegue empreender tudo à sua volta ao mesmo tempo. Ela está ali dando de mamar, mas está mexendo com o fogão, está cuidando da casa, está falando com o cliente, mas tudo ao mesmo tempo, diferente do homem, né? Não criticando os homens, mas os homens não tem essa habilidade da mulher, né? Então, nós somos diferenciadas e por isso que a gente merece o nosso espaço, né? E eu torço, e é por isso que eu estou abrindo esse espaço junto com você, para justamente dar essa força para as mulheres, né? Eu vejo tantas à minha volta precisando se empoderar mais, né? Eu acredito, particularmente, assim, eu acho que eu não contei isso para você, mas eu sou a mais velha de 2 irmãos. Então, assim, eu cresci com os meus irmãos e o que ficou muito forte entre eu e os meus irmãos é o quanto a gente se completa. O quanto a gente se completa, o quanto que a gente se fortalece quando nós estamos juntos. E isso eu levo para a vida. Então, assim, quando eu falo, olha, eu quero mais espaço para as mulheres no mercado, de forma nenhuma eu estou aqui dizendo que os homens vão ficar desempregados. Longe disso, longe disso. O que a LCA faz, favorecendo esse desconto maior para a mulher, é para apenas a gente buscar um equilíbrio, né? É muito claro para nós, a gente observa atendendo os nossos clientes, que quando você tem ambiente onde a diversidade reina, né, os lucros da empresa são muito maiores. Os lucros da empresa são muito maiores. Então, assim, o que eu falo de favorecer a mulher é apenas para alcançar um equilíbrio. Aí, onde a gente vê índices que com a pandemia a mulher caiu 30% de espaço no mercado de trabalho, a gente quer só buscar o equilíbrio. E claramente a gente vê os nossos clientes que o ambiente que tem diversidade, né, você tem lucros muito maiores. E o porquê disso? Dilene, você está com blusa vermelha. Imagine o que seria do azul se todo mundo gostasse do vermelho. E vice-versa, eu estou com uma estampa azul. O que seria do vermelho se todo mundo gostasse de estampa azul? Então, a diversidade no ambiente de trabalho, ela provoca você a pensar fora da casinha, da caixinha, casinha, como queira. A hora que você fala assim, Lilia, eu não gosto do azul, você já pensou em usar o vermelho? Você está me provocando a pensar diferente, você está me provocando a olhar para um cliente, um projeto, um trabalho interno dentro da empresa com outro olhar. Pensa quanto que a empresa não lucra com isso.
Quem sai lucrando é a empresa, é todo mundo, né? Não é só a empresa, são todos. Claro. Não tem outra, porque quando a empresa ela vê, ela tem realmente uma gestão voltada para um conjunto todo, né? E eu costumo dizer, né, e a gente vê os grandes escritores que eles falam, né, Lília, que gestão não é um produto que você vende, mas são os processos dentro da empresa que organizam. E essa parte de ter realmente o lado feminino dentro da empresa é que realmente faz a empresa se destacar, faz a empresa se consolidar no mercado, né? Quando você fala da empresa se consolidar no mercado, tem uma outra questão que, assim, se não é o candidato que escolhe a empresa, é o consumidor, né? Então, de uma forma ou de É outra, verdade. a empresa, ela vai se reorganizar. Ela vai se reorganizar. Quando eu falo empresa, vamos recortar aqui. Os empregadores, né? Não a empresa, Uhum. que a empresa são só paredes, mas o Sim. empregador que ainda está enraizado em preconceitos para perguntar quantos filhos você tem, qual a idade dos seus filhos, com quem eles ficam, qual a sua religião, em quem você votou na última eleição. Então, os empregadores que ainda estão enraizados nessas perguntas preconceituosas, de alguma forma isso também reflete no consumidor. Porque é da pessoa aquilo, então uma hora vai para o consumidor também. Conta aqui, quantas vezes você já não leu reportagens dizendo assim, empresa é boicotada por consumidor? Ou se não, o cliente na tua frente fala assim, peraí, deixa eu entrar aqui no Reclame Aqui para ver a história da empresa. Então, assim, empresas de cosméticos que fazem teste em animal, elas estão cada vez mais perdendo espaço, né? Porque o consumidor final fala, não, empresa que faz teste em animal, eu não vou consumir esse produto. Né? Que polui o meio ambiente. Não, empresa que polui o meio ambiente, eu não vou consumir esse produto. E por aí vai, entre né, empresa que não respeita os colaboradores, que tem uma mão de obra escrava, também não vou comprar. Então, empregadores, pelo amor de Deus, reciclem esses valores preconceituosos. A gente já tem legislação sobre isso, mas as pessoas buscam burlar de alguma forma a legislação. Então, assim, você tem legislação para contratar pessoas com deficiência, você tem legislação que proíbe você fazer esse tipo de pergunta preconceituosa, e mesmo assim, existem empregadores que burlam a lei e fazem. A dica é, se você não respeita a lei, o consumidor você vai respeitar, porque vai doer no bolso e você vai fazer diferente. Verdade. E hoje eu vivi um fato bem interessante disso, né, Tia? A mulher tem a maestria de várias situações. A mulher não desiste fácil, né? E passei por uma situação com um cliente, né? Hoje eu trabalho com parcerias, né? Eu não sou registrada, não sou CLT, né? Eu estava com um cliente desde segunda-feira, olha só, desde sexta-feira ele me ligou pelo contato e todos os nomes que estavam envolvidos queriam que eu desistisse dessa situação de ajudar o cliente. Não, isso daí você não mesmo, não vai resolver, não vai isso aqui, outro. E eu falei assim, não, peraí, tem que ter uma solução, porque para tudo tem uma solução. Né? Porque quando você vai trabalhar a gestão de conflitos, né, contornar situações, quando você trabalha em call center, você aprende muito isso, né? Porque o cliente tem que sair satisfeito, o bravo tem que sair satisfeito. E hoje eu consegui, na situação, o cliente, ele me esperou sem um outro atendimento para falar comigo. E ele falou assim, olha, quero muito te agradecer, porque se você não tivesse desistido da gente, nós já teríamos desistido de resolver essa situação. Porque é o instinto feminino, é o instinto, assim, é o instinto mesmo de querer resolver uma situação como essa. Só para mostrar a importância da mulher, né, nessas funções. Né? Porque a mulher ela tem essa maestria. E assim, e por falar em maestria, quais dicas você daria para que a gente aprendesse
a ter mais serenidade e palavras certas no nosso vocabulário quando a gente recebe essas perguntinhas aí que dá vontade de mandar o povo dar uma saidinha para outro canto. Vai catar coquinho na descida? Eu não quero falar, não quero xingar, não, porque eu não sou disso, né? Mas. A gente fala assim, nossa, que bom se essa pessoa fosse catar coquinho na descida, né? Olha, eu posso colocar 3 dicas valiosas, tá? 3 dicas valiosas. Primeiro, se autoconhecer muito bem. Se você se autoconhece muito bem, você sabe o seu valor. Quando você sabe o seu valor, você não se mete em roubada. Porque você bate no peito e você fala assim, eu mereço coisa melhor e eu não vou numa empresa que faz esse tipo de pergunta. Tá? 2, construa um plano estratégico. Se você se conhece muito bem, você sabe o seu valor, você vai construir um plano estratégico e você vai encaminhar o seu currículo, vai apresentar o seu perfil no LinkedIn para empresas que você admira. Isso é um plano estratégico. Pelo amor de Deus, de encaminhar currículo para todos os e-mails que você conhece. Para de encaminhar currículo sem um mínimo de apresentação adequada. Isso demonstra só desespero. Então, a gente tem vídeos no YouTube gratuitos para você que está aqui nos acompanhando. Digita LCA, consultoria e treinamento lá no YouTube e você vai ver vídeos que a gente orienta como que você apresenta o seu currículo. E quando você apresenta para empresas que você quer trabalhar, porque você conhece os valores dessa empresa e vão ao encontro dos seus valores, daquilo que você acredita como ideal para a tua vida, dá muito certo, né? E um terceiro posicionamento, você se autoconhece muito bem, você encaminhou para empresas e sempre há uma margem pequenininha de erro. Então, pode acontecer de você, numa empresa que você admira muito, você trombar com um selecionador estrupício? Pode. O que você vai fazer? Não se deixe humilhar. Não permita humilhação. Então, se perguntarem para você assim, quantos filhos você tem? Eu diria que você responde, mas você não vai continuar nesse processo seletivo. Você não vai permitir esse tipo de humilhação. Você vai procurar outra coisa. A gente fez um Reels dizendo, né? Olha, por que você está perguntando isso para mim? Estou me candidatando para uma vaga de gerente administrativo, não gerente de creche. Claro que uma resposta desse tipo, ela tem uma aspereza muito forte, mas é por aí o caminho, é você se posicionar e dizendo, olha, até onde o número de filhos vai impactar a seleção aqui? Se posiciona. O selecionador, ele faz essas perguntas constrangedoras, porque até o momento ninguém deu um basta. Então vem com a LCA que a gente ensina a dar esse basta. Uau! Isso é muito bom, viu, Lilian? Você com seus vídeos, né, com essa forma, né, de trazer essa leveza, brincando sobre assuntos tão sérios, né, e que realmente acabam, eu vejo que muitas pessoas hoje passaram por processos seletivos e acabam vivendo esses relacionamentos abusivos dentro da empresa, onde a pessoa acaba se permitindo que os outros escolham e a pessoa acaba ficando totalmente debilitada emocionalmente. Então, você que está aí assistindo, está pensando aí, quem sabe, fazer uma recuperação profissional ou entrar numa empresa que realmente vai somar com os seus valores, a LCA Consultoria realmente faz a diferença. Ou você, empresário, quer fazer uma consultoria, porque a gente tem pessoas aqui em empresas, né, que são gerentes, pode procurar também a LCA, que com certeza ela vai conseguir dar um suporte ali no Família diferenciado para vocês. É claro que tem que entrar em contato e falar que assistiu aqui a live comigo, né, Lilian? Claro, vou falar o nome da Edilene para mim, para a gente dar o crédito para a Edilene. Gente, não é nada combinado isso, tá? É sempre um prazer eu trazer aqui a Lilian. A gente tem feito essas lives, tem trazido um resultado bem legal de feedback das pessoas, né? E tem mostrado para eles o norte, mostrar um rumo para que você possa ter uma vida diferenciada,
para que você tenha mais sabedoria no tomar as decisões, a você se posicionar, você escolhendo, eu quero isso. Então, as pessoas têm que escolher por você que tem que realmente fazer as escolhas de acordo com as suas necessidades, de acordo com a tua realidade. E tem, né, Líria? Tem um espaço para cada um no lugar certo, não é? Tem espaço para todos nós. Né? A gente bate muito na tecla da diversidade, porque é com a diversidade que a gente consegue espaço para todos. Legal. Líria, está chegando ao final da nossa live. Eu fico triste quando chega ao final, porque é tão bom falar contigo, que o tempo voa. Boa. Quanto mais vezes, vamos continuar fazendo, vamos fazer período por período a nossa live. Faça esse convite aqui, ao vivo aqui. São assuntos que realmente mexe e ajuda, né? Eu tenho uma sugestão. A gente pode fazer um story com uma caixinha perguntando qual é o próximo tema que você quer trabalhar voltado à carreira, que é aquilo que eu tenho competência para ter um bate-papo, né? De repente a pessoa fala assim, não, eu quero falar sobre carro. Ah, queridão, daí não é comigo, né? Mas, enfim, deixa espaço aberto para quem está nos assistindo sugerir temas e eu super topo, eu estou à disposição, Edilene, para a gente atender aí a demanda de o que falar, o que debater, tá bom? E ó, Lília, é o seguinte, em respeito às pessoas que estão nos assistindo, tá? Tem algumas pessoas que eu sei que entraram depois, vão querer assistir a live. Então, essa live vai ficar aberta por 24 horas, porque é uma das novas regras aí do Instagram, entendeu? E depois a gente tira ela, entendeu? Por quê? A gente também tem que valorizar as pessoas que estavam aqui com a gente, acompanharam a gente durante todo esse período, né? Então, quem entrou já quase no finalzinho, pode assistir, vai ficar aberta aí até amanhã, né? Mas, assim, por uma política realmente que a gente respeitar quem estava aqui com a gente, com esse presentaço aí que está tendo aí, as mulheres de 50%, né? Você falou de desconto? 50% de desconto para as mulheres. Então, aí, vocês meninas, vocês mulheres, né, que estão aqui participando com a gente, chama a Lília lá na LCA, ou até mesmo me manda uma mensagem aqui no privado, eu vou mandar o teu contato para a Lília. Eu tenho certeza que você, depois dessa consultoria com ela, vai se sentir mais empoderada, mais confiante em fazer aí, conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Gratidão, Lília, e um grande beijo para a Fabrícia, que está nos assistindo. Perfeito. Beijo, Edilene, muito obrigada pelo espaço e conta comigo para aquilo que você precisar. Tá bom, grande beijo. Tchau, gente!